A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus. Eu recebi o convite pelo irmão Eli e pelo irmão Evandro para ministrar a aula deste domingo. E eu fico grato pela oportunidade e pela confiança que os irmãos depositaram na minha pessoa. Quero também dizer que estou saudoso dos irmãos, né? Na aula de domingo, das participações, das perguntas, das respostas e tudo aquilo que nós estamos acostumados. Eu gostaria de iniciar essa aula, meus irmãos, com uma oração para que Deus esteja conosco nesse período, nos ajudando a entender que o seu Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos ajude também a ser claro, né, na sua palavra, e que os irmãos recebam e ajude nós nos entendamos. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai querido, por essa oportunidade. Agradeço por este dia, por essa manhã na tua presença, Pai, onde estaremos aprendendo um pouco mais de ti. Deus querido e Deus santo, guarda o nosso povo, Senhor, guarda a nossa família. Esteja conosco, Deus querido. Eu te peço, Senhor, venha, Senhor, ao nosso encontro. Dá-nos graça, Senhor, da tua misericórdia. Seja conosco, Deus querido. E a ti te rendemos glória, graça, Senhor, e bendizemos o teu nome. Em tudo te agradecemos, Deus querido, desde agora e para sempre. Amém. Bom, meus irmãos, a nossa lição, o título da revista do segundo trimestre, nos traz aqui a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o nosso título da revista. E partindo para a lição de número 6, que será no dia 10 de maio de 2020, e nos traz como título da lição a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nossa verdade prática é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Glória a Deus. E a nossa leitura em classe se encontra em Efésios 2, 11, 12 e Romanos capítulo 4, 12 ao 14. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem pela revista, ou se não pela Bíblia, para que possamos nos entender e nos facilitar o nosso entendimento. E ler sempre é bom, acompanhar sempre é bom. Então, leiamos Efésios 2, a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4:12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. O título da lição, meus irmãos, nos traz um objetivo geral. Qual é?
esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E também os objetivos específicos, que seria conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. No nosso texto, meus irmãos, nos diz assim, no título, a condição dos gentios. Eu gostaria de, aqui nesse ponto, onde está grifado, conhecer um pouco mais dos gentios. Quem são, de onde vieram, como foi formado. Porque quando nós encontramos, buscamos informação dos gentios, diz que é todo aquele que não é judeu. Mas existe uma história por trás disso, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Então, isso começa quando a Torre de Babel foi feita, onde o povo era um só. Era um só povo. A humanidade foi dividida em diferentes nações. Essas nações, antes de serem divididas, eram um só povo na Torre de Babel. Ali todos se juntavam, falavam só uma só língua, uma só fala. E dali o povo resolveu ignorar a ordenança de Deus, que Deus havia ordenado a Noé. E esses eram descendentes de Noé. Qual a ordenança que Deus havia passado para Noé e a sua descendência? A mesma que ele tinha passado para Adão, que era para ele se multiplicar, frutificar, povoar a terra e se espalhar. Só que esse povo, meus irmãos, não aceitou, acharam de ser, não gostariam de ser espalhados. Então resolveram fazer uma torre onde chegaria até o céu. Torre essa que Deus olhou e não se agradou. E depois disso, Deus confundiu suas línguas e as nações se espalharam, formando assim as nações. E aqui na leitura diz assim: a humanidade foi dividida em diferentes nações. Nações essas que Deus separou em línguas. Deus escolheu Abraão e seus descendentes judeus para serem o povo do pacto divino. Gênesis 12:50. A circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal exterior para lembrá-los de que sua identidade e das responsabilidades que tinham nesse pacto. Então, deste povo gentil, que foi espalhado pela terra, Deus tinha um plano, e ele escolheu Abrão. Né? Abrão, que por sua vez significava pai da altura, pai das alturas. E Deus foi escolhido Abrão e trocou seu nome por Abraão, que significa pai de muitas nações. Vou ler aqui, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Vejam aqui, meus irmãos, que Deus escolheu Abraão para que dele surgisse uma nação, ele formasse um novo povo, um povo escolhido, um povo diferente, né? E deu uma promessa, Deus fez uma promessa com Abraão, que faria dele uma grande nação, né? Que engrandeceria o nome dele, e ele seria uma bênção. E vale lembrar aqui, meus queridos, que e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que se entende aqui? Que Deus separou esse povo, formou esse povo, para que eles dessem testemunho de Deus na terra, né? Para que o Senhor fosse conhecido novamente através desse povo judeu. E a condição dos gentios antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Uma delas, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Estavam sem Cristo. Como eu tinha falado, o povo judeus, acabou recebendo uma ordenança para que ele desse testemunho de Deus na terra a todos os povos. Mas esse povo estava sem Cristo. Por quê? Porque eles não conheciam. Eles estavam totalmente ignorantes a esse acontecimento. Então, eles não conheciam Cristo. Então, eles estavam separados do pacto ou da promessa de Deus. E separados de Israel. Esses homens, os gentios, ao qual falamos, eles eram pessoas, são gentes, povos, que eram rejeitados pelos judeus. Eles eram desprezados. Tanto que se um homem gentil, um judeu não se sentava à mesa com um gentil. Isso para ele era desonroso. Ele não entrava na casa de um gentil. Então, eles eram separados de Israel. Alienados quanto à promessa. Alienados seriam desconhecidos quanto à promessa. Eles não conheciam as promessas que Deus fez a Abraão. Então, assim, como que eles poderiam conhecer a Deus se eles não tinham nenhum contato a respeito da promessa de Deus com Abraão? E sem esperança, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a Deus, eles viviam sem esperança. Amanheciam, anoiteciam, dormiam, acordavam sem esperança alguma. Ao contrário, nós, né, hoje, a nossa esperança é Cristo e nós temos a esperança de ter uma vida eterna com Ele no céu. Essa é a nossa esperança, é a nossa promessa feita por Jesus, né, que seria o Salvador. E esse povo não tinha essa esperança, porque ele não conhecia, ele não tinha nenhuma relação com os judeus a respeito dessa esperança. Então, era um povo que só esperava mesmo a morte. Eles não tinham como esperar um futuro no dia a dia. E sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo, por quê? Porque não deixaram eles conhecer a Deus. Eles não tinham o mesmo significado, não conheciam as promessas, os pactos que Deus tinha feito com Abraão e a sua descendência. Então, eles eram alienados, né? Eles tinham desconhecimento, eram desprovidos dessa palavra, dessa promessa, desse pacto. Então, eles se encontravam sem Deus. O tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão. O conceito de circuncisão é a remoção por meio cirúrgico do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia
de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então, esse conceito de circuncisão foi um pacto, né, que o Senhor fez com Abraão. Abraão se encontrava com 99 anos, Deus o chamou e fez um pacto com ele, que todo judeu deveria ter um sinal externo, um sinal no corpo. Esse sinal qual seria? A circuncisão. Isso demonstraria, denominaria ele como povo de Deus, com esse sinal. Todos eles, meninos nascidos com 8 dias, eles seriam circuncidados. Sendo assim, um povo separado, um sinal que seria o povo separado por Deus. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, como era o povo chamado por Deus, descendente de Abraão, todos eram da promessa. E os que estavam de fora seriam os gentios, fora dessa promessa que fizeram Abraão, que Deus fez a Abraão. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, essa era o sinal que Deus fez um pacto com Abraão para diferenciar o seu povo do povo gentil. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para uma santificação, ou seja, um povo separado, né? O santificação vem de santo, e santo vem de separado. Então, essa circuncisão dava-se ao direito de dizer que ele era separado por Deus, né? E aqui, no significado religioso, aponta para a santificação. E como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Ou seja, o povo gentil, eles passaram a idolatrar outros deuses, né? Estavam relacionados à corrupção, eles se corromperam, e a respeito da sexualidade depravada. E a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, que o povo que tinha essa marca, esse sinal, eles eram separados disso. Eles tinham uma purificação requerida ao povo escolhido, fora da corrupção, fora das práticas idólatras e fora da sexualidade depravada. Esse é o significado da corrupção, do povo judeu. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Vejam que entre eles havia uma grande separação, né? Ao ponto deles se estranharem, serem pessoas rejeitadas pelos judeus. Ainda no tópico 1, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Reconhecendo isso que o apóstolo acabou de dizer, o que seria esse sinal? Esse sinal não seria mais uma mostra do que Deus queria. Ele queria um povo separado. E esse povo achando que a circuncisão era maior do que a transformação, a santidade do povo. Esse povo foi separado para a santidade, para um povo servir a Deus em verdade, não só um povo circunciso, que isso não dava a eles uma condição de salvação. E Paulo faz uma ressalva que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que
é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é o coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Veja que a circuncisão não faz mais diferença, né, para Deus, porque é um sinal externo. E Deus não vê como o homem vê. Veja que Deus, ele vê o coração. Ele não vê o externo do homem. Lógico que é importante, sim. O nosso lado externo tem que estar aparente. Tem que dar testemunho da presença de Deus, do compromisso com Deus. Mas Deus não nos vê por fora, mas sim o nosso coração. Veja quando Samuel, me lembrei aqui de um texto, quando Samuel foi escolher o rei Davi. Deus mandou ele ir na casa de Jessé e ali ele escolheria o rei que sucederia o rei de Israel. Naquele momento, trouxeram todos os filhos maiores, né, os mais fortes, seriam soldados, homens mais aparentes. Veja que o homem vê o que Deus não vê, como Deus não vê. O homem vê tudo o sinal de fortaleza, qualquer coisa que agrade os olhos do homem, isso o leva a errar. Às vezes, o que parece ser, não é. E o que não parece, é. Então, é isso que Deus nos fala nessa condição do coração. Que ele nos vê, que o pacto agora da carne realizada, agora seria no interior. Porque quando, voltando ao assunto de Samuel e de Davi, ninguém esperava que aquele menino seria o rei de Israel, né? Então, por quê? Porque Deus ainda ressaltou a Samuel, porque eu vejo o que o homem não vê. Então, isso daí mostra que o nosso Deus, ele tem uma outra visão que não é a nossa. É uma visão muito mais aprofundada. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, uma nova criatura. Glória a Deus. Passando, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança. Como eu já tinha passado para os irmãos, que os gentios eram um povo separado do pacto de Deus com Abraão da circuncisão, e por isso estavam excluídos da aliança. Como eles não eram circuncidados, eles eram incircuncisos e fora do pacto, fora da aliança de Deus. O segundo tópico, meus irmãos, nos trata os estranhos ao concerto da promessa. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Estranhos aqui nos dá uma representação de desconhecidos, né? Eles não conheciam, eles não faziam parte dessa promessa feita ao povo judeu. Uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienado aos pactos da promessa. Uma vida sem Cristo, porque desconheciam o plano de Deus, né, a respeito de um Salvador. Então, eles viviam uma vida sem Cristo e sem esperança. E separados da comunidade de Israel, por quê? Porque o povo judeu não aceitava os gentios
juntos, né? Eles eram um povo separado e isso fazia deles um povo especial e alienados aos pactos da promessa. Como já falei, alienados desprovido, desconhecido. Eles não tinham conhecimento das promessas. Então, eles viviam alienados, sem esperança. No tópico 3, sem esperança e sem Deus. Efésios 2:12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja novamente aqui no texto que não tendo esperança e sem Deus no mundo, o povo gentil não tinha o que esperar. Estavam sem esperança, não tendo nenhuma esperança de dia melhor, de vida eterna, e continuava vivendo uma vida do dia a dia. E desprovidos de esperança sem Deus no mundo. Isso já foi falado aqui com os irmãos, que sem Deus, por quê? Porque eles não eram o povo escolhido e não conheciam os pactos feitos com Abraão, com Moisés, com Davi, a respeito do Salvador. Continuando, a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Isso era a condição do gentil, a antiga condição, né? Porque depois que o Salvador, o nosso Jesus, aquele que nos dá certeza, que nos dá esperança, veio, essa condição foi mudada. Não haveria necessidade da circuncisão na pele, mas sim a circuncisão no coração, que seria se tornar uma nova criatura na presença do Senhor. Nós temos aqui a conclusão. A conclusão nos diz que noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Glória a Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Meus irmãos, concluindo aqui, o nosso Deus nos deu essa condição de aceitarmos a Deus, não como um povo judeu, de sinal, mas uma condição de aceitarmos e nos santificarmos a cada dia. Essa é a vontade do nosso Deus. É a vontade que todos se salvem. Mas para isso, nós temos que ter uma nova vida. E para obter essa nova vida, como se faz? Meus irmãos, aceite a Cristo, mude de vida. É uma nova esperança que você terá. Serão dias melhores de esperança, de alegria, de confiança. E a confiança é importante, porque passamos por dias difíceis e se não houvesse confiança e esperança em Deus, seria uma calamidade.
e não esperaremos em nada mais. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que tem tudo ao seu controle e em suas mãos. Amém? Eu quero agradecer aqui aos irmãos e espero ter alcançado, né, a expectativa da aula. Espero ter sido bem expressivo na condição de aprender a todo aquele que o Paulo nos passa, aos Efésios, que também serve para nós. Que outrora ele nos diz que éramos gentios e nos dá essa que não devemos esquecer disso, né? Que outrora éramos sem Deus, sem salvação e sem esperança. E agora que encontramos essa salvação, essa esperança, ficamos firmes, né? Confiantes e se alegrando na presença do nosso Deus. Graças a Deus por isso. E eu não poderia deixar de, nesta manhã, de parabenizar as mães, né? Todos nós aqui temos mães. E eu gostaria de deixar um abraço aos que estão junto comigo e as mães que também, porventura, assistirem a este vídeo. Desejo a vocês um bom Dia das Mães, né? Que Deus abençoe, dê uma longa vida com saúde, né? Na presença de Deus. E assim, irmãos, eu termino aqui a lição, agradecido a Deus e aos irmãos. Amém? Fiquem com Deus. Vamos terminar com uma oração, porque da mesma forma que começamos, Deus nos guardou, e agora terminamos com uma oração e agradecimento, né? Então, oremos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tem me feito, ó Pai, pelos benefícios, Deus amado, que tem nos feito. Pai querido e Pai santo, a tua igreja te espera, Pai querido, aguardando esperançoso, Senhor, na tua volta, Pai amado. Senhor, não nos deixe órfãos nem só por um minuto, ó Deus, porque precisamos, Senhor, necessitamos, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus querido. E a ti, Senhor, seja dado honra e glória para todos sempre, e faça de nós, Senhor, o teu povo, Senhor. Que a circuncisão do nosso coração, que aqui hoje, Senhor, foi falado, Pai, seja completa em justificação e santificação, e que todos aqui, Senhor, se encontrem contigo, Senhor, na plenitude do teu amor. Eu te agradeço por tudo, e eu agradeço também as mães, ó Pai amado. Peço pelas mães que nesse domingo é realizado o Dia das Mães, se comemora o Dia das Mães. Eu peço a Deus que dê vida longa às mães, saúde, Pai amado, porque elas são abençoadas no teu conceito. Deus querido, Deus santo, eu te agradeço por tudo, Pai amado. Amém.